Boa tarde a todos e a todas, já caminhando para boa noite. Como em todas as quartas-feiras, a nossa live começa agora. E quero chamar a sua atenção. Se você participar de agora até o final do programa e compartilhar, você participa do sorteio de 2 livros de Carlos Magnanelli, um dos mais respeitados consultores políticos do Brasil. Esse aqui é Como Ganhar Sua Eleição para Vereador. E o outro, para sorteio, Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia. Se você ficar conosco, sorteio no final desses 2 livros que estão saindo do forno, portanto, à disposição nas livrarias onde se vende os produtos, os livros e as cartilhas para o bom político do Brasil. Magnanelli, é um prazer tê-lo aqui em nossa live, aqui na sede da UVESP. Grande abraço, carinho, saudade desse grande companheiro que fundou a Associação Brasileira dos Consultores de Marketing. Magnanelli faz campanhas no Brasil e no exterior também. Recentemente, com êxito total, participou da eleição presidencial em Angola. Boa noite, Magnanelli, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Miziara. Mais uma vez encontrando meu grande irmão Miziara, um homem que eu devo sempre, toda vez que eu encontro, eu agradeço, porque no começo da carreira foi ele quem deu uma grande força para que esse Magnanelli hoje existisse. Então eu devo muito a esse cidadão e o considero como meu irmãozão. E a recíproca é verdadeira, além de considerar você como irmão, a UVESP deve muito a você. Você nunca deixou de atender um convite da UVESP. Aliás, para aqueles que estão nos assistindo agora e que pensam na eleição do próximo ano, já está tarde para começar. A eleição tem que ser bem planejada, bem organizada. Nós estamos montando e até o final da live, até amanhã, nós vamos ter já definido o curso que a UVESP vai promover com Magnanelli para orientação política, pensando na próxima campanha. Mas antes de conversar com Magnanelli, eu quero destacar aqui que o Parlamento Metropolitano de Ribeirão Preto, um abraço ao Maurício Gasparini, vereador em Ribeirão que preside o Parlamento, vai estar reunido no dia 8. Infelizmente, já comuniquei ao Gasparini, não vou poder participar diante de agenda em Brasília. No dia 13, da mesma forma, o Parlamento de Bauru vai se reunir com o Fabinho Manfrinato, curso para candidatos, ou melhor, palestras para os candidatos da região. O Fabinho Manfrinato é vereador em Bauru, preside o parlamento, foi candidato a deputado estadual e teve uma belíssima votação em Bauru. Certamente um bom candidato a prefeito nas próximas eleições. E o Fabinho está organizando a região toda para essa palestra, onde estará presente também um dos bons colaboradores da UVESP, que é o João Henrique, que é sociólogo, vai fazer uma palestra para candidatos e é ele quem assessora o deputado Ricardo Izar. Por falar em deputado Ricardo Izar, já está na rua o Jornal do Interior físico. Você deve ter visto já o Jornal do Interior News na rede social. Há um destaque para o trabalho do deputado Ricardo Izar. Deputado Ricardo Izar, falamos isso na semana passada, ele conversou com o presidente Bolsonaro e acertou com a concordância do presidente que na reforma da Previdência, autistas e pessoas com Alzheimer e Parkinson não terão desconto na sua Previdência. Receberá integralmente a Previdência. Parabéns ao deputado Ricardo Izar. Já conosco aqui no programa, José Luiz Buriozzi, Marcos Barbosa de Jesus, Paulo Panhosa Neto, Eduardo Carmona, que criou o Gestor Político, que é uma ferramenta extraordinária para quem participa da campanha, o Alex Parente, vereador em Dois Córregos, ativista na relação humana, Dr. Marcos Paulo, que é advogado da União de Vereadores do Estado de São Paulo, é quem elabora pareceres, Manuel Vidal,
o Fabinho Manfrinato conosco, um abraço ao querido Antônio Limão, amigo e companheiro, a quem eu recebi em momentos difíceis da vida, um livro de Allan Kardec. Um grande abraço, Antônio Limão, prazer em tê-lo aqui também nesse programa e nessa live. O Tribunal de Contas, ele já começou o seu ciclo de debates. E destacar que a UVESP é parceira desse ciclo de debates. O primeiro evento foi em Mogi Guaçu e o segundo em Campinas. Mogi Guaçu nós participamos, estivemos lá com o prefeito Walter Cabanhanha, com o prefeito o Nelson Carlos Bueno, prefeito de Mogi Mirim, e a ele um grande abraço também. Vários prefeitos participaram deste conclave que é o ciclo de debates do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No dia 7 é comemorado o Dia Mundial da Saúde. É importante lembrar que a saúde hoje está ligada diretamente com a melhor idade, com os idosos. E há uma entrevista que foi feita para o jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Equilíbrio, da professora Ana Amélia Camarano, que é especialista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em Envelhecimento Populacional. Ela diz o seguinte, que hoje quem tem 70 anos é como quem tinha 50 anos tempos atrás. Uma pessoa de 60 anos, mesmo na classe mais baixa, não é idosa, como foram os nossos avós. Como há essa longevidade acentuada, é importante que os municípios pratiquem a política amiga da pessoa idosa. E o idoso hoje ele está dispensando creches, porque como ele está crescendo com saúde, como ele está crescendo na idade, envelhecendo com saúde, o que ele precisa é de emprego e renda. Agora, o dia 3 foi o dia do autista. A comemoração, foi no dia 2, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas não é apenas essa data que marca a campanha, e sim todo o mês de abril, que recebeu o nome de Abril Azul, com o objetivo da conscientização da população sobre a doença. E por falar em pessoas com deficiência, queremos cumprimentar a deputada Célia Leão, que é secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e está organizando um grande trabalho para, mais uma vez, dar a sua contribuição às pessoas com deficiência. Aliás, é o trabalho da Célia, que foi realizado durante alguns mandatos na Assembleia Legislativa, que fizeram com que esses trabalhos, as pessoas com deficiência tivessem a sua autoestima elevada e participassem do mercado de trabalho, enfrentassem os problemas, enfrentassem as possíveis agressões, entre aspas, das pessoas que não respeitam as minorias, e as pessoas com deficiência tiveram uma participação ativa. Tanto é que na estatística do IBGE de 2010 eram 24 milhões de pessoas com deficiência. Hoje, 40 milhões. Não é que aumentou, elas começaram a se portar bravamente na sociedade e passaram a ser conhecidas. Maianelli, eu quero mais uma vez destacar o seu trabalho aqui. Você criou a Associação Brasileira dos Consultores Políticos, uma entidade que agrega e congrega os estudiosos em marketing e consulta política. Eu quero dizer a vocês que o Maianelli é um palestrante de primeira linha, no estilo bem-humorado dele, diferente dos outros palestrantes. Se você achar que ele vai de terno e gravata dar uma palestra, não espere isso. O Maianelli é uma figura excepcional e, como excepcional, sabe se comunicar e conversar com a sua comunidade, que são candidatos e os eleitos. O Maianelli, quando trabalha para um deputado estadual ou federal, ele atua de tal forma e com absoluta transparência que esse deputado dificilmente perde a eleição. Isso acontece também com vereadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre
Como ganhar a eleição para vereador? Muito bem. Miziara, você me conhece há muito tempo, eu estou fazendo 45 anos de profissão. São 45 anos trabalhando campanhas eleitorais e comunicação política. Esse livro, ele saiu dessa experiência de 45 anos, fazendo campanhas desde síndico de prédio até presidente da República. Já passei por tudo. Todo o processo, de síndico a presidente. Todo o processo eletivo eu já fiz. Até para grão-mestre de maçonaria. Então você imagina que eu já passei realmente por tudo. Tá? E essa experiência eu coloquei nesse livro. É um livro que vai ajudar você, que vai sair candidato a vereador, ou que já é vereador, a tornar a sua campanha mais profissional e chamando atenção para os pontos principais que você deve ter na sua campanha. Não é? Começando em garantir legenda, passando por mapear o território que você vai conseguir voto e por aí vai. Então é o meu aquele ali é o meu 22º livro, são 22 livros escritos sobre comunicação política e marketing eleitoral. E é isso que eu ponho, toda essa experiência eu descarrego em cima desse livro, para compartilhar. Eu não acredito no conhecimento que não seja compartilhado. Se você adquire o conhecimento, ele deve ser compartilhado. Eu sou professor em 3 universidades na Espanha, eu dou aula em Salamanca, na Cesela e no Instituto Ortega y Gasset. E essa experiência, não só nacional como internacional, atendendo países da América Central, da América Latina como um todo e da África, me dá essa bagagem que eu gosto de colocar no papel e passar. Não adianta ficar só comigo, eu não vou levar isso para o caixão, não vai adiantar nada. Né? Tem que deixar para compartilhar com todos. Então é isso. Esses livros que eu escrevo, e já são 22, o meu primeiro livro, que eu lancei em 88, está na 11ª edição, é um sucesso editorial, graças a Deus, e estamos aí, fazendo e continuando a fazer. E a comunicação política, aqui você chama de o oxigênio da democracia. Né? Democracia é a política para o povo. Para o povo. Democracia. O que é esse livro aqui? A complementação dele, Miziara, é que é interessante. Como fazer comunicação em mandatos e gabinetes políticos, comunicando com o cidadão. É como você deve hoje, com essa complexidade que a comunicação política se apresenta, com essa falta de credibilidade dos próprios políticos em passar o que eles estão fazendo, como estão fazendo e valorizar isso, esse livro vem justamente para suprir essa lacuna de, na atualidade, como comunicar com o cidadão, como que o político tem que levar a sua comunicação enquanto no mandato. Esse livro é para quem está no mandato. Você que é vereador, deputado, prefeito, presidente da República, eu já falei para ele ler esse livro, porque a comunicação na nossa presidência está bastante deficitária. Então, esse livro é isso. É como você, durante o mandato, comunicar com o cidadão. E por que o oxigênio da democracia? Só existe democracia oxigenada se o político falar com o povo e o povo falar com o político. Se não houvesse essa conversa, você não oxigena a democracia. Ela fica ruptura. Há uma ruptura. E para político, eu tenho uma frase aqui minha que define tudo isso. Comunicação para o político é como o ar que ele respira. Se parar, ele morre. Se ele parar de comunicar com a população, ele acaba morrendo politicamente. Maianelli, eu costumo dizer que a comunicação política ela é estabelecida no primeiro dia de mandato e junto com ela começa a próxima eleição. Você concorda com isso? Plenamente. Se há a maior ferramenta que existe na mão do político para marketing e para comunicação é o seu mandato. Se ele não souber comunicar durante o seu mandato, ele não vai conseguir nem a reeleição. Ele não vai conseguir nem continuar o seu apoio político-eleitoral. Maquiavel dizia o seguinte: o poder é dividido em 3 partes. A primeira parte é a conquista, que é o marketing eleitoral, você tem que conquistar o poder. A segunda e a terceira parte é manutenção e ampliação. Então, o marketing e a comunicação se dividem em 3 durante o processo de comunicação e de marketing. Você tem a comunicação institucional ou partidária, você tem a comunicação eleitoral e você tem a comunicação política. Qual é a diferença delas? A comunicação eleitoral é para alcançar o poder. A comunicação política é para manter e ampliar o seu poder. Então você deve trabalhar o seu mandato para você manter aquilo que você conquistou
e ampliar o poder que você ganhou durante as eleições. Esse é o segredo de você ter uma boa comunicação e a exigência de você ter uma boa comunicação durante o mandato. Se você parar de falar com o seu eleitor, se você parar de falar com a população que você representa como vereador ou que você, como executivo, comanda, você vai perder o seu poder político, não tenha dúvida. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Bem, você que chegou agora, fica o lembrete. Se ficar conosco até o final dessa live e compartilhar, você participa do sorteio dos 2 livros que saíram agora do forno do professor Magnanelli. Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia, e para candidatos ao Poder Legislativo ano que vem, como ganhar a sua eleição para vereador. Só lembrando, Miséria, tem mais um livro, tá? Foram 3 livros que eu lancei, e o terceiro é Como Ganhar a Sua Eleição para Prefeito. Bom, eu já não ganhei de presente, mas eu não coloquei para sorteio porque nós estamos nos direcionando a vereadores. E nós precisamos que você compartilhe por uma razão. Qual é a nossa função aqui na UVESP? É enaltecer o Poder Legislativo, capacitar o legislador municipal e ajudá-lo a mostrar para a sociedade o quanto é importante o seu papel. Então, você compartilhar nos leva a uma divulgação maior. Nós entramos não só em nossas redes, mas em outras redes do Facebook, e é importante isso, a sua presença compartilhando, porque para você, nós temos no estado de São Paulo 6.913 vereadores e quase 70 mil no Brasil. Por falar em Brasil, a União dos Vereadores do Brasil, presidida pelo querido amigo Gilson Gonzatti, vai realizar a Marcha dos Vereadores novamente. Ela começa dia 24 de abril em Brasília. Certamente você vai receber todas as informações a respeito dessa marcha. A marcha significa cursos. Nós queremos aqui saudar e destacar a presença, nos ouvindo, nos assistindo, do Marco Melhado, que é vereador no Vale do Ribeira. Marco Melhado preside o parlamento, presidiu até alguns dias atrás, ele passou o comando, parlamento do Vale do Ribeira, Codivar, UVESP. O Edenir Luiz Berlucchi, que é um especialista em turismo, também conosco, o Roger Martins, o Joel José Aires, o José Emílio Calazans, a Maria Helena Cortez, o Emanuel Henrique, o Ademar Júnior, o Diogo Sanches, Devanir Mantovani, Tiago Cunha Soares, Edson Arantes e André Trindade. Fiquem conosco, nós temos mais aqui. O Salata Luiz Antônio, o Salata é vereador de Luiz Antônio? Não, é Luiz Antônio. É o nome dele. O Salata Luiz Antônio. O Marcelo Marcondes, que é vereador em Aparecida, está organizando o parlamento do Vale do Paraíba. Um abraço, Marcelo, um abraço a toda a população de Aparecida. O Paulo Nascimento, a Sônia Beolque, que preside o parlamento de São José do Rio Preto, e o Flávio Daniel. Todos aqui conosco, fiquem, compartilhem, e no final o sorteio dos livros do Carlos Magnanelli. Bom, eu quero aqui fazer um alerta para os vereadores. Os vereadores são aqueles que elegem os deputados federais. Quem abre porta é o vereador, tá certo, Magnanelli? E federal e estadual. Federal e estadual. Mas agora eu quero falar para os cabos eleitorais dos deputados federais. Olha aqui, existe uma medida provisória transitando no Congresso Nacional, é medida 488, que regula o marco do saneamento no Brasil. Tudo bem, não há problema nenhum, tem muitas empresas que precisam ser privatizadas pelo Brasil afora, exceto a Sabesp, que na verdade precisa ser capitalizada. A Sabesp presta grandes serviços aos municípios, mas esta medida provisória, se ela for aprovada, o que acontece? Para privatizar o serviço de água em uma cidade, é preciso que o poder concedente autorize.
O poder concedente é o poder municipal. O poder municipal é o executivo e o legislativo. Só que a medida provisória dispensa a audiência, ou melhor, a audiência e a opinião do poder legislativo. Olha, o poder legislativo já sofre o desentendimento que a população tem dele. Já é massacrado. Quando alguém da sociedade quer brigar com o presidente da República, quem ele encontra por desabafo é o vereador. Não é isso? Exatamente. O vereador está ali na igreja, está na escola, é o mais próximo. Está no clube, é o mais próximo. Se passar essa medida provisória, eu creio que não vai passar, o Poder Legislativo está ferido em sua autonomia. Então, nós precisamos cuidar de tudo aquilo que venha em detrimento do Poder Legislativo, que venha provocar aquilo que os advogados chamam de capsus diminutus, uma diminuição da capacidade de ação do vereador. E por falar em Sabesp, olha aqui, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ela fez um contrato com a Engeform Engenharia e a Engeform Engenharia vai ampliar o setor de água de várias cidades da Grande São Paulo. São obras em andamento de uma adutora com diâmetro de 40% superior à existente, que vai interligar os principais centros de distribuição de água de Perus, Caieiras e Jaraguá. Olha, a Sabesp, ela realmente cuida de fazer um serviço de tecnologia de ponta, portanto, inclusive ela está autorizada pelo governo a vender o seu serviço para outros estados, onde o saneamento está muito aquém daquilo que se imagina. Portanto, fica esse lembrete de que nós temos uma empresa que devemos respeitar. A média do metro cúbico está muito além do que se cobra, inclusive em estados do Nordeste, e, além do mais, ela presta um grande serviço de responsabilidade social para os municípios. Maianelli, eu queria aqui, eu acho que você tem razão quando você fala da comunicação do presidente. Realmente, a comunicação, ela está muito abaixo daquilo que se espera de um presidente da República. Quando você vai às televisões e chama a atenção, você tem absoluta razão, né? Nós estamos aqui, informa a nossa diretora de comunicação, a Silvia Mello, que nós estamos com um número recorde de vereadores nos assistindo. Claro que eles querem ouvir o Carlos Maianelli, eu estou falando demais aqui, né? Mas você falou do presidente da República. Eu queria dizer, esses dias eu vi, numa das redes sociais, pode até ser fake news, cuja autoria foi atribuída ao jornalista Alexandre Garcia, mas eu conheço o pensamento dele, sei que ele pensa assim, mas vamos admitir que sejam fake news. Ele fala que nenhum presidente da República neste país foi tão diminuído pela imprensa, pelos jornalistas, principalmente pelos esquerda, do que o presidente Jair Bolsonaro. Que os feitos dele não se fala lá fora. O Bolsonaro, evidentemente, ao meu ver, ele comete alguns equívocos, como aquele de enfrentar o poder legislativo. O poder legislativo manda no país, você concorda? Concordo. Manda no município, manda no estado e manda na federação. No país. Manda na federação. Mas estão se acertando, para a honra e glória da Previdência, que se não passar, o país está quebrado. Você concorda com isso? Plenamente. O que está acontecendo é que Ulisses Guimarães dizia que política é a arte de negociar. Mas quando fala negociar, a população, tem dinheiro envolvido. Não. Negociação política não é dinheiro envolvido. E você sabe, todo mundo sabe disso. Quem está na política sabe disso. O que é negociação política? O executivo manda um projeto para o legislativo. O legislativo tem dúvidas ou não quer, em alguns pontos, aprovar aquilo que ele está vendo que é prejudicial à população. Aí chama o executivo para explicar. E para colocar os argumentos que possam convencer o legislativo que o executivo está certo. Isso não está sendo feito. É esse o problema. Quando a comunicação está errada aí. Está errada aí. Primeiro, como você bem lembrou, o presidente comprou uma briga com um jornalista. O jornalista está só devolvendo aquilo que ele está recebendo.
Quer dizer, se você não me dá entrevista, eu fico sem saber o que você está pensando. Então eu vou colocar aquilo que a opinião pública está falando. Se você, eu digo sempre para todo candidato que eu trabalho, para todo político que eu trabalho, eu digo o seguinte: quando você vai para uma notícia, ela tem duas versões. A notícia não é verdade. Todo mundo acha que a notícia é verdadeira, a notícia não é verdadeira. A notícia é uma versão da verdade. Qual a sua versão da verdade e qual a minha versão da verdade? Qual a versão da verdade da oposição? Qual a versão da verdade da situação? Você tem que, por obrigação, colocar a sua versão. E é isso que não está acontecendo. A presidência da República pensa em fazer uma comunicação via internet. Isso não existe. O Sarney, quando foi atacado pelo Collor, ele dizia o seguinte, e eu adoro essa frase: eu, como Sarney, sou um simples cidadão. Agora, como presidente da República, eu exijo respeito à liturgia do cargo. Existe uma liturgia no cargo, Miziara. Exatamente. E essa liturgia não está sendo respeitada. Mas é esse respeito que precisa ser cobrado também daqueles que cobram o Bolsonaro. Exatamente. Né? Você quer ver Olha, eu quero aqui dizer o seguinte: meu candidato foi o Geraldo Alckmin, do princípio ao fim. Mas foi eleito presidente da República dentro do princípio democrático. Ele teve a maioria e mais um, ele teve a maioria e mais 1000. Né? Então ele está eleito presidente da República. Torcer para o insucesso dele é torcer para o insucesso do Brasil. Ele está lá, 4 anos, vai ficar. Se não for ele, vai ficar, todo o esquema dele fica lá durante 4 anos. Agora, eu vi recentemente também um vídeo em que ele, lá em Israel, quando saiu de uma visita, tinha mais de 100 brasileiros que moram em Israel cantando o hino nacional. Certo. O que eu assisti ano passado é o presidente sendo vaiado. Exatamente. Ele não, ele foi exaltado. Então o que é preciso fazer não é tentar humilhar o presidente, tentar diminuir o presidente, tentar inverter aquilo que ele fala. É apoiar o presidente da República em respeito àquilo que você disse, à liturgia do cargo. Agora, ele erra ao enfrentar o poder legislativo? Erra, mas acertou. Acertou, a conversa vai receber os líderes partidários. Ninguém faz nada sem os partidos políticos. Até que venha uma reforma. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós, brasileiros, devemos torcer pelo sucesso do presidente. Na verdade, Miziara, deu errado aquilo que ele queria fazer. Ele tentou fazer uma administração baseada nas bancadas temáticas. E ninguém consegue fazer uma presidência da República, uma administração pública só com bancada temática. O que você tem que negociar é com bancadas dos partidos. A bancada partidária. E o Brasil tem esse problema, né? Os partidos são fracos justamente por causa disso. Então, o que ele aprendeu nesses 3 meses de administração na presidência da República foi isso. Eu não tenho como fazer, como levar adiante a administração só negociando com bancada temática. Não funciona, não é? Não funcionou. Como na campanha criticaram o Geraldo porque se aliou ao Centrão. Quem é que vai governar sem o Centrão? Difícil. Difícil. Mas, enfim, agora ele está começando o que você falou, ele retomou. Mas, voltando à parte dos jornalistas, Miziara, é o seguinte, como eu te falei, o jornalista está apenas devolvendo aquilo que ele recebeu. Então, se amenizar essa questão da raiva ou da não aceitação dos jornalistas, eles vão também amenizar os ataques. Agora, tem que haver, está aqui, a oxigenação da democracia. O que é a oxigenação da democracia? É você falar com a população. Como é que você fala com a população? Pela internet? Ali você fala com o internauta. Você não fala com a população. Agora, em verdade, Baianelli, Brasília deveria copiar São Paulo, né? Eu participei de uma coletiva do governador João Dória, é impressionante o respeito que ele tem pela imprensa, o trato que ele tem com os jornalistas e a prestação de contas que ele faz constantemente. Né? Como esses dias o secretário da Cultura do Estado de São Paulo cometeu um errozinho ao anunciar o fim do projeto Guri. Né? Nossa. Só que ele errou e acertou porque a repercussão no Estado foi enorme. Foi enorme. Isso coube ao governador fazer uma ratificação, manter, dizer ainda quem manda é o governador, manteve, vai ampliar no ano que vem, mas vai ampliar com a iniciativa privada.
Aliás, ele conseguiu quase 150 milhões de reais para a reforma do Museu do Ipiranga, que está parado há anos. Exato. Quer dizer, eu acho que o grande exemplo que São Paulo está dando com a administração João Dória deveria ser copiado em todos os sentidos. Com certeza. Maia, tem aqui uma pergunta do Marcos Melhado, que é vereador em Pedro de Toledo, no Pedro Vale de do Toledo, Ribeira. Vale do Ribeira. Ele é Conheço produtor bem de ali. leite, viu, Marcos Melhado? Ali tem uma produção grande de banana. A banana de lá é uma delícia. É uma delícia. É- Eu comi muito peixe, que chama azul marinho. Lá, Opa! Bom, o Maianelli, aqui a pergunta do Melhado é o seguinte: o que você acha da afirmação uma eleição é totalmente diferente da outra? Mas antes de você responder, fica o recado. Quem ficar conosco até o final, certamente vai participar do sorteio dos 2 livros do Maianelli. Mas agora nós temos que anunciar uma audiência. Todas as audiências são especiais. Mas quem realmente... está nos vendo agora é o professor Dimas Ramalho, Dimas Ramalho. conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, aqui Um no político jornal. de primeira linha. Primeira linha. Um político de primeira linha, porque Primeira conheci linha. pessoalmente, o Dimas é sensacional. Atendeu é um o político interior. muito competente no que ele fazia enquanto político e agora dentro do tribunal. Agora, dentro do tribunal, aqui tem um artigo dele no Jornal do Interior. Vamos abrir para mostrar. Aqui. O holograma da Ágora, Ágora. É. Holograma da Ágora. do conselheiro do Tribunal de Contas, que quando o presidente do tribunal fez a abertura da corte para a sociedade. Fez um belíssimo trabalho. Belíssimo É meu trabalho. companheiro de bancada no Jornal da Cultura. O Dimas? O Dimas Olha faz, que ele faz beleza. bancada no Jornal da Cultura, também faz bancada no Jornal da Cultura. Então, ainda não fizemos juntos, mas quem sabe um dia eu consiga fazer uma bancada junto com o Dimas. E vai valer a pena. Ele manja de tudo. Com certeza. Mas, o que você acha? Uma eleição é totalmente diferente da outra? Essa frase não é minha, essa frase é do Washington Oliveto. Ele dizia o seguinte: você fazer a campanha igual para todo mundo é prete a porter. Não existe. E cada campanha, cada ano que você vai fazer uma campanha, para vereador, para qualquer cargo eletivo, você tem que respeitar o momento político, social e econômico que está vivendo, a cidade, o estado e o país. Então, a campanha ela vai andar derivada dessas informações vindas da situação econômica, social e política do país. Você teve aí uma eleição de presidente da República numa onda de direita que eu vinha falando já há algum tempo. Essa onda veio da Europa, passou pelos Estados Unidos, passou pela Argentina e ia chegar no Brasil. Chegou. Eu já vinha avisando isso há muito tempo. Por quê? Você percebe a onda vindo e ela acaba interferindo na campanha. Então interferiu na campanha. Essa onda de direita interferiu na campanha. Era um momento político, social e econômico diferente dos outros. Não dava para fazer a mesma campanha que você fez do Lula para fazer pro Bolsonaro. Não tem como. São momentos diferentes, são situações diferentes que você deve respeitar. Agora, na sua opinião, com 40 anos de janela, eu costumo dizer, não sei se estou certo, que a democracia é pendular. Né? A democracia é pendular. Então ganha a esquerda, Isso. ganha a direita. A esquerda ganhou 8 anos atrás e provocou esse desastre no mundo. Né? Provocou um desastre. Agora ganhou o centro-direita. Isso. Né? Com Centro-direita e direita. com forte apelo para a direita. Isso. Você acha que isto permanece ou depende do mandato, do êxito ou do sucesso do presidente Bolsonaro? Depende do momento político, social e econômico que estaremos vivendo. Você lembra, você acompanhou isso, a campanha do Fernando Henrique Cardoso para a reeleição? Foi toda ela calcada em cima do quê? Do sucesso do Plano Real. Então, aquele momento era o sucesso do Plano Real que elegia um presidente. Então, não dá para a gente ter previsão de como vai estar daqui a 4 anos. Né? Até se o PSL vai continuar existindo, porque o PSL existe hoje calcado totalmente nessa guinada para a direita, tá? Onde você teve o Bolsonaro como representante e levou de roldão todo esse pessoal que está aí. Então, será que isso vai durar? Será que a segunda maior bancada de deputado federal vai continuar sendo o PSL? Depende do governo Bolsonaro. E você tem razão numa coisa: a direita não foi bem? Vamos para a esquerda. A esquerda não foi bem? Vamos para a direita. Então é um pêndulo realmente. Só que se você, por exemplo, você teve 16 anos
de PT, quase 16 anos do PT. Que desastre. Foi um desastre. Mas por quê? Os 8 anos primeiros, da reeleição da primeira, estava muito bem. Ele se reelegeu baseado em quê? Porque o governo estava bem a economia estava bem. A economia mundial. Exatamente. Né? O Lula ele surfou em cima da economia mundial. Então isso confirma aquilo que nós estamos dizendo, né? Depende do momento político, social e econômico. Com esse momento é que você faz uma campanha eleitoral. Então não dá para você repetir campanha eleitoral. Campanha eleitoral é como terno de linho, é feito sob medida. Gostei dessa expressão. Vaianelli, eu falei recentemente que eu tenho mais ou menos o seu tempo de vida pública. Acompanhei várias eleições, fui vereador por 5 mandatos. O que eu costumo dizer que lá atrás, 500 anos antes de Cristo, Heráclito dizia que a única coisa permanente no mundo é a mudança. Uhum. Essa mudança é inexorável. Ela é inexorável. Tudo que eu aprendi em 40 anos, eu desaprendi nessa eleição. Uhum. Nós temos que fazer o que você está falando, mandar ir no alfaiate fazer um teste de linho sob medida. Você concorda que tudo que nós sabíamos lá atrás, desconhecemos hoje? Nem tanto. Nós temos e continuamos tendo toda a parte organizacional, toda a parte de técnicas de marketing continua sendo a mesma. Os veículos para chegar até a população é que há modernização. Você imagina, Luiziara, vamos brincar um pouquinho aqui. Quando surgiu o rádio era o grande frisson do momento, era o rádio. Só que ninguém fazia campanha pelo rádio. De 23 até 30, ninguém fez campanha eleitoral pelo rádio. Por quê? Porque não tinha amplitude, não alcançava muita gente. A primeira campanha eleitoral feita pelo rádio foi em 1930, na campanha do Julinho Prestes, quando ele fez um jingle. Foi o primeiro jingle eleitoral, inclusive foi do Julinho Prestes. Seu Julinho vem. E Getúlio fez GG, que foram os 2 jingles que combateram no rádio. Primeira vez que se usa a rádio em campanha eleitoral. Muito bem, aí temos um interregno da ditadura, do Vargas, até 45. Em 50 volta o rádio como sendo a grande arma para se fazer a comunicação de massa. Muito bem, a televisão vem em 53. Até 60, a televisão não era usada. Um aparelho de televisão custava o preço de um carro. Ninguém tinha. Você lembra do televizinho? É da nossa época. A gente ia na casa do vizinho assistir televisão. Porque não se comprava, não se tinha televisão. Então, o público de televisão era muito pequeno, então não se usava a campanha eleitoral. Eu tenho um vídeo do Jânio Quadros, em 59, com um programa na TV Record. Pouca gente sabe disso. O Jânio Quadros tem um programa na TV Record, que ele fazia entrevistas políticas e colocava a sua opinião sobre tudo. Então, ali na TV Record, ele começa a usar a televisão. Foi o primeiro político a usar a televisão para conseguir algum prestígio na campanha eleitoral. Aí, nós temos a campanha de Jânio, que foi a última campanha antes da ditadura militar, e a ditadura militar se usou muito da televisão para poder sustentar a ditadura militar. Então, a nova tecnologia era a televisão. Começa em 74, na campanha do Quércia, nós temos já na campanha do senador, uma grande utilização da TV. Estou fazendo um histórico rápido para a gente poder entender essa coisa. E agora, em 96, eu usei pela primeira vez, em 1996, eu usei internet em campanha eleitoral. E eu tenho uma entrevista que eu dei na TV Gazeta, falando justamente disso em 1996. Então estão falando que a internet é usada agora e tal. Gente, eu uso em campanha eleitoral desde 96, que eu uso internet. Agora, é o grande boom. Então, cada vez que você tem um avanço tecnológico na comunicação, você tem uma nova ferramenta de comunicação de massa. E a internet entrou como uma nova ferramenta de comunicação de massa. E vai permanecer muito tempo. Vai permanecer muito tempo, porque ela soma com rádio e televisão. Ela não exclui, ela soma. Me falaram, Vaianelli, eu não sei se você conhece, deve conhecer, que campanhas que foram feitas no Brasil com sucesso, foi adotado uma manifestação subreptícia, ou seja, de subconsciente, onde você via a internet, assistia algum programa, ouvia algum anúncio e o nome do candidato passava de uma forma que as vistas não alcançavam, para alcançar subconsciente. Isso é uma propaganda, como é que explica isso? Propaganda subliminar. Na década de 60, foi proibida, a Coca-Cola fazia isso. O que é um filme? Você ia ver o filme, cada 24 quadros formam uma imagem. Um dos quadros era a Coca-Cola.
Então você passava 23 quadros da imagem e um Coca-Cola. Aquilo entrava no seu cérebro. Mas ela foi proibida? Foi proibida. No cinema. No cinema, tá? Hoje, o SBT, se você assiste SBT, você vai ver que de repente aparece Jequiti e sai. Entra e sai. Você não percebe, mas você está recebendo o input, que nós chamamos, da propaganda para o seu inconsciente. Eu vou comparar aqui, que é mais da nossa época e da época também de quem está nos vendo e vai entender bem o que nós vamos dizer. Por que o pipoqueiro ficava na frente do cinema e ele batia a tampa para dentro do cinema? Porque na hora que você saía doido para comer uma pipoca. Maianelli, nós estamos com uma audiência incrível aqui de vereadores e agora estamos com 2 prefeitos, o Exigomar Pessoa. O Exigomar preside o Codivar, que é o consórcio do Vale do Ribeira. Aliás, o Vale do Ribeira, que antes era chamado de Ramal da Fome, hoje é um dos espetáculos mais importantes do turismo brasileiro. Né? O Vale do Ribeira nasce como processador de chá, né? Exatamente. Tanto que o chá Ribeira, que é da época que minha mãe tinha mercearia, era o chá Ribeira, o Mato Leão e o chá Ribeira. Então, olha, está aqui conosco o Exigomar Pessoa e o Flávio Alves, 2 prefeitos do estado de São Paulo. Agora, vereadores, nós temos aqui, olha, o Newton Vieira, o Carlinhos Conquista, o Mário Filho, o Vander Nogueira, o Antônio Augusto, o Zé Loquinho, ex-prefeito de Aparecida. Grande Zé Loquinho. Eu conheço muito o Zé Loquinho. Um abraço, meu querido. Um abraço. Histórico. O Alceu Brasinha, o Dinho Mix, o Dayana Timossi, é isso? Claudinei Dinello e Cássio Bertelli. Mas nós temos a audiência dos vereadores de Bauru, Araraquara, Ibirá, Pedro de Toledo, Aparecida, Barretos, Monte Azul, Monte Alto, 2 Córregos, Jaú, São Simão, Campinas, Bom Jesus dos Perdões e Pirapozinho. Maravilha. Destacar aqui que Monte Azul Paulista tem o vereador Paulo Panhosa. O Paulo Panhosa está reformulando o parlamento do Vale do Ribeira. Nós estamos com 34 parlamentos constituídos em média por 20 câmaras municipais que discutem a política de forma regional. É uma câmara como que um consórcio fosse. Maravilha. Que recado você daria hoje a eleição ano que vem? Novembro, outubro do ano que vem. Isso. Que recado você daria para esses vereadores? Como é que eles devem se comportar nessa reta final para a campanha de reeleição? Bom, primeiro, a pré-campanha existe oficialmente. Juridicamente já existe a figura do pré-candidato. Então isso é uma coisa que facilita bastante a vida de vocês. O artigo 36A da lei eleitoral diz que vocês já podem fazer encontros em ambiente fechado, encontros, seminários, reuniões, você pode fazer tudo isso em ambiente fechado. Dá uma lida no artigo 36A completo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O que fazer? Primeira coisa que vocês devem fazer é garantir a legenda, começa por aí. Tem legenda automática, o vereador tem legenda, quem já é vereador tem legenda automática. Nem sempre, tá? Você tem aí o presidente do partido que pode até criar algumas dificuldades para você. Então, primeira coisa é garantir a sua legenda, sendo vereador ou seja sendo apenas candidato. Segundo, você é vereador de uma cidade média, você vai representar um pedaço da cidade. Por que nós temos 9 vereadores no Iziara e não um só? Porque cada um representa uma parcela da sociedade. Então você vai ter que escolher da democracia. Você vai ter que escolher a parcela que você vai representar. Você não representa a cidade toda. Não faça a campanha de prefeito como candidato a vereador. Você vai perder dinheiro, vai deixar pulverizado, e aliás essa palavra, o que tem de candidato que chega lá para mim e fala, Mané, tem voto pulverizado na cidade toda. Aí na hora que abre a urna, pulverizou os votos, não tem nada lá dentro. Aliás, você ensina isso para deputado. Ensino para deputado para também. Ficar Regionalizar a região dele. Por quê? Quando ele limita a região, ele consegue dar mais atenção. O Império Romano caiu justamente por causa disso. Porque ele quis ampliar demais e não conseguiu administrar a ampliação. Ruiu o Império Romano. Então a maioria dos deputados e dos vereadores também tem que ter esse cuidado. Limita a sua área de atuação e dê toda a atenção para ela. Você vai cristalizar voto e você vai ter muitas eleições pela frente. Então a ideia é essa, você ter regional. Então já veja qual é a região que você vai representar, seja geográfica ou seja social. Você pode representar, por exemplo, os médicos da cidade, não sei. Estou dando aqui um exemplo, tá? Mas você tem que fazer a regionalização.
seja geográfica ou social. A partir disso, pegue um mapa da cidade, veja aonde você tem a região que é sua e comece a colocar alfinetes coloridos nesse mapa, dizendo quem são os líderes que vão te apoiar, quem são os amigos, os parentes, o aderente, quem são as pessoas que vão te ajudar na campanha. Você vai ter um susto. Você vai ver que você está com pouca gente. E aí você vai ter que começar a trabalhar a construção de líderes para fazer a sua campanha. Campanha eleitoral, até com pouco dinheiro você faz, mas sem pessoas, sem gente trabalhando, não existe. Manhanelli, o diretor geral do Tribunal de Contas, o professor Sérgio Siqueira Rossi, que é advogado, 50 anos de tribunal, entrou por concurso, ele costuma dizer que o vereador não sabe a força que tem. Né? Ele tem essa opinião. O professor Ives Gandra Martins, ele diz que o vereador, a Câmara, tem a totalidade do município, enquanto o prefeito tem a maioria e mais um. Isso. Não é? Isso. Você Exatamente. concorda com isso? É o que eu falei. No caso do vereador, ele não conhece a força que tem? Por que eles são 9? Os 9 representam o município todo. Representam a totalidade dos votos de todo o município. Ou seja, eles são a maior força que existe dentro do município. Agora, ele tem que conhecer o seu papel. E nesse livro aqui, do Como Ganhar a Sua Eleição para Vereador, tem um capítulo que eu coloco justamente isso, Luiziara, que é para as pessoas que vão se candidatar saber o que é que faz um vereador. Está aqui, ó. Especificação de uma campanha. O que é um vereador? O que ele faz? Não adianta você se candidatar a vereador se você não sabe nem o que você vai fazer depois de eleito. Então, esse livro ele passa desde essa parte do que é vereador, por marketing, passa por ser ou não ser candidato, se você tem um perfil para ser vereador. Enfim, nós temos aqui a convenção, pré-campanha, planejamento, organização, estrutura da campanha, identidade da campanha, a hora da propaganda, a arte de conquistar voto, como conquistar diferentes segmentos do eleitorado, como atrair eleitor, como fazer reunião, fatores que levam o eleitor a decidir, consolidando o voto, mobilizar a campanha, fazer evento de rua, reta final da maratona, o dia da eleição e dicas preciosas. Então, nesse livro eu consigo abranger toda a campanha e a pré-campanha. Então, é hora de vocês se mexerem. Leiam o artigo 36A da legislação e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vocês são permitidos, aqueles que não são candidatos, que não são vereadores ainda e vão se candidatar, vocês já podem começar a trabalhar a campanha. Leiam o artigo 36A e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ou arrumem um bom advogado. E advogado de campanha eleitoral não é aquele que fala não. Advogado bom de campanha eleitoral é aquele que viabiliza o que você precisa fazer. Sim. Entendeu? Ele vai falar, olha, vai por aqui, não faz assim que está errado, mas faz assim que vai dar certo. Esse é o bom advogado de campanha eleitoral. Advogado de campanha eleitoral que só fala não, aí até eu posso ser advogado de campanha eleitoral. Se é só para falar não, é uma maravilha. Deixa eu só terminar aqui a minha parte. Quem não ganhar, vamos continuar. É que quem não ganhar esse livro, você pode comprar esse livro no www.manhanellieditorial.com.br. Então, você vai receber pelo correio. www.manhanelli, como está escrito aqui, manhanelli.com.br. E nós podemos vender também no curso que nós podemos vender no curso, vai ter lá, vai ter no curso. Estamos organizando um curso de oratória, de comunicação, de eleição com o professor Carlos Manhanelli e com outros professores de oratória, o JB Oliveira, para a gente poder preparar aqueles que querem ser candidatos. Quando você prepara o candidato, não é só para ele ganhar a eleição, para ele se tornar um político, porque o presidente da República nasce no município. No município. Um grande abraço ao ex-vereador de Boituva, Fabrício Amaro, grande companheiro, ex-diretor da UVESP. O Alex Parente, que é ativista da causa animal, vereador de Dois Córregos, ele pergunta para você quando abre a janela partidária para a mudança de partido. Quem podia responder é um advogado, mas eu vou te falar o que vai acontecer. A legislação eleitoral no Brasil é fascicular, ela é por fascículo. Cada eleição tem uma legislação diferente. E o que está acontecendo, o que vai acontecer? Até outubro, a lei pode mudar. Toda lei pode mudar até outubro. A lei eleitoral muda até outubro. Em outubro você tem a consolidação da lei, mas ainda não é tudo. Até março, o TSE pode emanar normativas que têm sanção. Normativa com sanção é lei. Claro. Então, até março de 2020,
vocês aguardem para ter certeza do que vai ser a legislação eleitoral nesse país. Diferentemente dos Estados Unidos ou de outros países que eu trabalho, os Estados Unidos há mais de 250 anos, miséria, é a mesma legislação. Você sabe o que você vai fazer. É a mesma Constituição? A mesma Constituição, inclusive. Aqui, nós temos as PEC que muda e temos a legislação eleitoral, que cada uma é um fascículo diferente. Maianelli, para encerrar, já estamos no ponto final, a produção está dizendo, você acredita na reforma política? Vai passar? Tem que 35 passar. partidos. Tem que passar. Esse é o grande problema. 35 partidos, miséria, pelo amor de Deus. Como é que você vai consolidar ou conceituar com 35 partidos uma única opinião? Vai ser difícil mudar essa reforma. Essa reforma política vai ser difícil passar. Por quê? Porque vai ter um tal de justus esperneandi, né? Dos pequenos principalmente. Vamos ver. Nós temos aí uma eleição agora onde já está proibida a coligação para vereador, não é isso? Está. Já está proibida. Não sei se vai mudar até outubro, pode mudar, tá? Mas hoje está proibida a coligação. Tudo começa com o vereador, né? Tudo começa com o vereador. Até a reforma. Né? Até as experiências que eles fazem em cima da campanha de vereador e de prefeito. A deles não, o deputado federal não quer saber de experiência. Mas vamos jogar para o vereador e prefeito para experimentar com eles. Bom, o Jefferson está nos dizendo aqui que 2 ganhadores que ficaram até o fim e compartilharam. Então nós vamos dizer quem são esses 2 vereadores, mas não vamos enviar pelo correio. Tem que vir aqui tomar um café conosco para receber o livro do Maianelli. Um é exatamente o Alex Parente, vereador de 2 Córregos, o outro ganhador, o Carlinhos Conquista, de Araraquara. Boa sorte dos 2. Quem vai para quem? Esse vamos vai para o Alex? Então, como você falou, é o primeiro que está aqui. O Alex ganha. Como ganhar sua eleição para vereador. E o Carlinhos Conquista ganha a comunicação política do oxigênio da democracia. Isso. Vamos mostrar o livro. O Jefferson está orientando ali na direção desse Você programa. mostra esse, eu mostro esse. Pronto, eu já fico os 2 mostrados aqui. Certo? Então, se você que não ganhou, eu gostaria de ter 2 coisas. www.maianelli Editores. Editorial, não. Maianelli Editorial tudo junto. www.maianellieditorial.com.br ou apenas www.maianelli. Você vai conhecer o nosso site, tem lá os cursos, as palestras, os livros, tem a TV Consultor Político, que tem várias dicas de campanha eleitoral, que vocês podem acessar também lá no YouTube, podem se inscrever, vocês vão receber cada dica de todos os consultores, não são só minhas não, tá? Vocês, tanto na livraria quanto na TV YouTube, na TV Consultor, você tem vários consultores dando dicas de campanhas eleitorais. Muito bem, e você também pode conhecer o Gestor Político, que é feito pelo nosso colaborador Eduardo Carmona, que fica fixado em Curitiba, na terra do Ratinho Júnior, governador do estado, Gestor Político. Maianelli, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Recorde de audiência, aliás, onde você vai, você traz público. Né? Graças a Deus. 40 anos fazendo isso, né? E lembrar a todos vocês, comece já a colocar aquela velha história dos americanos, save the date, né? Salve a data, coloque na agenda Conexidades, de 4 a 8 de junho em São Carlos. Já começa a dizer para o presidente da sua Câmara que você quer participar, porque lá, além de discutir a parceria público-privado, que é o tema do momento nas administrações municipais, todos os órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, CGU, Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União, TRE e TSE, nós vamos ter participação nesse Conexidades em São Carlos de 4 a 8 de junho. Um abraço, amigo. Posso deixar um último recado? Pode, mas nós vamos fazer o curso junto também. Vamos fazer o curso junto, com certeza. A UVESP vai divulgar e nós vamos fazer um curso juntos para todos os candidatos a vereador. Só um último recado. Você que vai sair candidato ou você que já é vereador, faça o planejamento da campanha a partir de agora. Como diz um grande consultor amigo meu, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Não deixe o destino, a sua vida na mão do destino. Planeje e tenha o futuro, uma boa campanha eleitoral. Obrigado, gente. Grande abraço a todos e até quarta que vem no mesmo horário com a nossa live direto aqui da sede da UVESP. Grande abraço.